com você nesta noite. Da forma que ele falar, só agradeça. Aleluia. Porque Deus levou Jeremias à olaria? Por causa da rebeldia do povo. A Bíblia diz que o povo ele estava muito acomodado, porque tinha um templo, então eles achavam que estavam bem, estavam no direito de fazer o que queria, se comportar como bem entendia, porque o templo protegia, mas a verdade não é essa. Em Jeremias 18, Deus ele diz a Jeremias: olha, Jeremias, tu vai ver que tu vai se levantar, porque quando Deus ele manda um crente se levantar é tomar uma postura, Toma uma postura diante de mim, porque muitas vezes nós estamos prostrados, não desbuçados, porque quando se fala prostrado, se fala deitado, se fala sentado. O Senhor falou aqui espiritualmente. Jeremias estava espiritualmente. E o Senhor diz: olha, tu vais se levantar, tomar uma postura diante de mim, e depois tu vai descer, Jeremias. Porque eu quero te levar a uma dimensão que só eu, Deus, posso levar. Eu quero te trazer como é que está e quero te mostrar como é que estão os vasos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te mostrar como é que os vasos são feitos, são produzidos, e eu quero te mostrar como é que eles estão na minha presença. E Deus se referia ao povo dele. Eu vou conjecturar que quando Deus manda Jeremias se levantar e depois manda Jeremias descer, Deus quando leva Jeremias na olaria dele, Deus ele não mostra só um vaso, igreja. Aleluia. Deus ele mostra vários vasos. Cada vaso tem o seu valor, seu tamanho, sua espessura. Cada vaso foi construído nas mãos do oleiro como ele quis fazer. Assim mesmo é aqui nessa noite. Todos são vasos. Vasos de valor diante do Senhor. Aleluia. Jeremias, eu vou te mostrar lá na olaria como é que está o meu povo. Aleluia. Vaso rachado, vaso quebrado, vaso, usando a palavra de hoje, troncho, vaso molhado, colo seco, Meu Deus. vaso transbordante, mas com rachadura, vaso perfeito, mas dentro vazio e cheio de
Nesta noite, Deus entende as tuas frustrações. Aleluia. Deus entende as tuas mágoas e as tuas dores. Quando Ele mandou Jeremias descer, ele mostrou a Jeremias que estava fazendo um vaso novo, que só Ele poderia fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando Ele chamou a mulher samaritana e pediu água para ela, não era para matar a sede dele naquele momento, mas era a sede dela. Aleluia. E nesta noite, Jesus, Ele quer matar a tua sede. Glória. Essa sede que existe dentro de você. Que quando você louva não adianta, a oração não adianta, é perturbação, é preocupação. Deus, como é que vai ser? E o Senhor está dizendo, olha, deixa na minha mão. Glória. Glória. Deixa comigo, porque eu vou fazer, sou eu que vou trabalhar. E a Bíblia diz que Ele disse para a mulher samaritana, me dá um pouco de água para me beber. Como tu vai tirar água desse poço, Senhor? Se tu não tens como tirar. Mas o Senhor estava falando da água viva que era Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele se apresentou para ela como água viva. Aleluia. Ele se apresentou para ela como o dono da vida dela. Glória a E ela Deus. não estava entendendo. Agora eu quero te dizer algo. Tu não estás entendendo como é que a tua vida está dando procedimento. Tu não estás entendendo o porquê de tanta coisa. Mas eu quero te dizer que no final de tudo, lá na frente, Deus, Ele vai se encontrar com você. Aleluia. Glória. Nesta noite, Ele quer que eu e você beba da água da vida. É? Porque existem águas que são amargas. E existem vasos que guardam dentro de si águas amargas. Existem vasos que são guardados, purificados, mas a água está amarga. Ele é quebrado, ele passa pela olaria, Deus reforma ele, mas quando ele se levanta, ele continua sendo amargo. Meu Deus. E nesta noite o Senhor me traz aqui para te dizer, olha, a água que está dentro de você, que jorra dentro de você, ela precisa ser doce. Aleluia. Ela precisa ser doce. Aí nesta noite Jesus pergunta para mim e você, qual a água que jorra dentro de você, doce ou amarga? Quente ou fria? Meu Deus. Quente ou fria? Entendeu que você é vaso e Ele é o oleiro? Entendeu que Ele vai fazer um vaso novo? Ele vai transformar, Ele vai purificar e vai fazer um vaso novo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele disse a Jeremias, olha, tu vai descer. Ele constrói um vaso e ele quebra novamente. É preciso que o Senhor, Ele venha nos quebrar cada dia. É preciso que o Senhor, Ele venha nos quebrar cada momento, a cada dia. Por quê? Porque não somos nada. É. Somos vasos imperfeitos diante dEle. Agora eu quero te dizer uma coisa. Ele quer fazer de você um vaso de honra. Tudo isso que você está passando, está enfrentando, é que o Senhor vai te levantar como um vaso de honra. Glória a Deus. O Senhor vai te colocar de destaque. Porque aquela mulher samaritana, quando ela tem aquele encontro com Jesus, algo muda dentro dela. A fonte que jorrava de amargura dentro dela já não estava mais. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda. É. E a Bíblia diz que ela saiu e foi dizer que ele era o Messias. Aleluia. Glória a Deus. Ela já não era mais aquela mulher amargurada, frustrada. Ela já era uma mulher diferente. Aleluia. E Jesus nesta noite quer que você seja diferente. Aleluia. Ele quer que você seja diferente, crente. Eita glória. Ele quer que entrar no seu íntimo. Deixa Deus entrar, deixa Deus trabalhar. Glória. Às vezes a gente inveja da
arruma. A gente diz, olha Senhor, trabalha, mas ao mesmo tempo a gente fica com um arrumadinho. E com Deus não tem arrumadinho. Aleluia, glória. E nessa noite ele diz, olha, tu não colocou na minha mão, então deixa eu fazer. Aleluia. Tu não já me entregou, deixa eu trabalhar. Porque eu vou quebrar um vaso todinho e vou fazer um vaso novo. Aleluia. Senhor, mas eu já estou todo arrebentado. Eu vou te quebrar e fazer de novo. Aleluia. Porque ele é o oleiro e eu e você é o barro. Muitos aqui estão na olaria de Jeová. Não entende, não compreende. Ah, mas foi um de repente. Aí o Senhor está dizendo assim, mas desce. Como eu mandei Jeremias descer, tu desce. Porque a minha olaria, só quem trabalha nela sou eu. Só quem trabalha na vida do vaso é Deus. Só quem sabe como aprumar o vaso é Deus. Não adianta eu e você querer resolver. Não adianta eu e você querer tomar atitude. Não. Ele vai quebrar o vaso e vai fazer de novo. Glória a Deus. Aleluia. Quebra. E o processo quando se quebra é difícil, viu? Aleluia. O processo quando se quebra é difícil. Porque quando vem o barro já vem mole, missionário, com a água. Mas quando ele quebra o vaso, ele vai ter que bater. Meu Deus. Ele vai ter que bater. Porque se aquele vaso não prestar mais o barro, ele vai ter que jogar fora e fazer de novo. Eu já escutei vários pregadores dizer assim, ele não joga vaso fora, ele joga. Porque tem vaso de honra e vaso de desonra. Ele joga. Ele quebra e se não der para ele trabalhar, mas ele não é Deus? Sim, mas ele só vai entrar se eu e você quiser. Ele só vai trabalhar se eu e você deixar. Projeto ele tem, plano ele tem. Mas se eu e você não quiser, a Bíblia diz que a gente tem livre arbítrio para escolher e decidir o que quer. E ele sabe do meu e do teu coração. Aleluia. Ele sabe se eu e você quer ser moldado por ele ou não. Ele sabe se eu e você deseja ser transformado por ele. E a transformação de um vaso é bonita, mas é dolorosa. Mas no final, o oleiro, ele deixa o vaso bem bonito e coloca para destaque. Ei, você é vaso de destaque. Você é vaso de destaque. Se prepare, porque Deus ele vai entrar na sua vida com providência. Ele vai entrar e vai fazer um vaso novo. Ele vai entrar e vai trabalhar da maneira dele, do jeito dele. O povo estava rebelde e desobediente e achava que porque tinha um templo ao lado poderia fazer o que quisesse, que não precisava descer, orar, buscar. Começou a servir deuses estranhos. E é perigoso quando o crente ele começa a olhar para a direita, olhar para a esquerda, olhar para trás. Não, ele tem que olhar somente para cima. Precisamos olhar somente para o Senhor. Quando a gente começa a olhar coisas, pessoas que estão ao nosso lado, a gente se perde. E nesta noite, o Senhor diz, olha só para mim. Olha só para mim. Porque sou eu que vou dar a tua vitória. És vaso na minha mão. E eu vou te quebrar e vou transformar. Hoje é culto de ensinamento. E a palavra, ela é pesada. Mas o Senhor nessa noite diz, olha, tu és o barro e eu sou o oleiro. Estou em processamento contigo e tu não estás entendendo. Glória. Tu estás no estágio da moinha. Meu Deus. Por isso que dói tanto. Por isso que tu olha para um lado, olha para o outro e não entende o porquê. O que
fazer de você um vaso novo. Glória. E muitas vezes quando ele diz que está morrendo, a gente para lá no João Murilo. Meu Deus. Ou a gente fica de cama, ou as coisas começam a dar tudo errado. Mas sabe o que é? É porque a moinha de Jeová não é a moinha da terra não, viu? A moinha celestial é diferente. E nesta noite ele vai fazer de você um vaso novo. Se prepare, porque o Senhor, Ele está chegando com uma novidade, vaso, para a tua vida. Não vai ficar do jeito que está. Não vai ficar do jeito que está. Ele tem a forma de se encontrar comigo e com você. E também de se encontrar com os nossos e quem está ao nosso lado. E também quem está no nosso joelho. Você não está orando? Glória. Se você está orando, se prepare, porque o encontro vai acontecer. Você não está buscando, não está acreditando que Deus ele vai fazer? Se prepare, porque quando Ele encontrar, coisas novas vai acontecer. Aleluia. E você vai dizer assim: verdadeiramente o Senhor é Deus. Verdadeiramente Ele me pegou e pegou alguém que estava ao meu lado, pegou quem estava nas minhas orações. Não reclame não. Se aquiete. Não murmure. Se aquiete. Não tome caminhos diferentes. Se aquiete. Nesta noite o Senhor diz: fecha a boca e se aquiete. Glória. Porque tem coisas no oculto que você não sabe. Meu Deus. Jeremias só viu o povo por fora, a rebeldia, mas existia coisas no oculto do povo terríveis que só quem sabia era Deus. E aí Deus ele revela para Jeremias. Então ele disse: Jeremias, tu vai se levantar e depois tu vai descer, porque eu vou te mostrar. E nesta noite o Senhor diz: desce na minha presença que eu vou te revelar o oculto. Desce na minha presença porque eu vou te revelar as perguntas que tu me faz. Quanta interrogação. Mas se tu descer, Jeremias, eu vou falar contigo lá na olaria e eu vou te mostrar como é que o vaso está. Glória a Deus. Eu vou te revelar o estado do vaso. Porque tem vaso que só está pela aparência. É o que eu disse aqui. Vaso bonito, mas dentro ele está seco e rachado. E outra coisa, viu? Não tem vaso que engane Deus não, viu? Eu e você pode ser enganado, mas a Deus ninguém engana. Glória. Eu e você, enganado, é passado para trás, mentem até para nós. Mas para Deus ninguém mente nem consegue enganar, porque Ele chega primeiro e Ele vê o oculto. Glória a Deus. Então nesta noite, o Senhor está te convidando, vaso, para tu descer na olaria, porque Ele tem coisas para te mostrar. Ele quer te revelar coisas espirituais, mas Ele também quer te revelar aqui na terra o oculto, o que está acontecendo, a resposta de todas as tuas perguntas. Ele quer te dar a resposta de todas as tuas perguntas. Porque tem situação na nossa vida que Deus não quer usar vaso nenhum para nós. Ele mesmo quer falar comigo e com você. Ele mesmo quer nos mostrar. Então nesta noite você se prepare, porque Deus ele vai te mostrar o oculto que está acontecendo. Desce na presença do Senhor. Ele te convida nessa noite: desce na minha presença, porque eu vou te mostrar o profundo e o escondido. Aleluia. Glória. Eu vou te mostrar como é que o vaso está. Aonde está a rachadura? Meu Deus. Eu vou te mostrar que tipo de lixo tem lá dentro. Aleluia. Eu vou te mostrar que tipo de poeira tem lá dentro. Porque por fora o vaso está bonito, mas por dentro
está dizendo: primeiro tu vai descer, Jeremias, e eu vou te mostrar como é que está a situação do vaso. Não vem com arrumadinho não, Jeremias. Não cala a tua boca se tu pode falar. Meu Deus. E não fala se tu tem que se calar. É. Não passa desapercebido não, Jeremias, porque eu vejo tudo. E eu quero dizer uma palavra forte nessa noite. Deus, Ele não é comprado. Ele não é comprado com louvor. Ele não é comprado com adoração. Ele não é comprado com palavras bonitas na oração. Ele não se deixa escarnecer. Não se deixa escarnecer. Ele conhece o tipo do vaso, porque foi ele que fez, foi ele que gerou, foi ele que arquitetou, foi ele que escreveu a história. Então não adianta você querer fazer arrumadinho com o vaso. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Tem hora que a gente quer fugir, mas não pode. É. Quando a gente tenta fugir, a gente se perde toda. Mas quando a gente não tem que falar, então vamos falar. O vaso, para Deus, já não tem mais valor. Meu Deus. Entende? Mas como assim, pastora? Para Deus, o vaso está sem valor. Mas Ele é um Deus que dá valor nesta noite. Glória. Quando tem valor para Deus e é desvalorizado no mundo, é outra coisa. Mas Ele está dizendo: para mim já perdeu o valor. Porque Deus, Ele já ajeitou tanto o vaso, Ele já quebrou, já fez de novo. Ele não remenda, viu? Ele quebra e faz de novo. Só que chega uma hora que Ele olha dos altos céus e diz: parou, eu vou parar o vaso. Entende como é? Deus, Ele vai parar o vaso. Aleluia. Aleluia. Deus vai parar o vaso. Se prepare, porque o vaso vai ser parado é por Deus. Aleluia. Sai da frente. Ele está dizendo: olha, não faz arrumadinho comigo na oração, não. Para de orar desse jeito. Deixa eu fazer a minha vontade, porque a vida é minha. Eu comprei com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Não fica fazendo arrumadinho. Jesus vem por aqui, Jesus faça assim: não, entrega na minha mão, porque o vaso é meu. Sai da minha frente, Jeremias, porque eu quero trabalhar no vaso. Aleluia. Glória a Deus. Sai da minha frente, Jeremias. Eu te levantei como profeta, mas tu tem que sair da minha frente. É. Não venha dizer para mim: mas eu sou profeta, eu sou usado, eu sou usada, até o dia que eu quiser. Porque quando eu não quiser mais, eu tomo os dons. Porque os dons são meus. Mas você tem que aprender a usar os meus dons da forma que eu quero. É. Você não pode usar os dons da forma que você quer. E o Senhor está falando aqui que é o dom da oração. O Senhor está falando aqui que é o dom da oração. Se a tua boca tem que ser aberta para você profetizar, para que alguém não se perca, então profetize. Não fique fazendo arrumadinho na oração. O vaso é dele, ele faz como ele quer. Se ele quiser quebrar o vaso e não fazer mais nunca, ele faz. E se ele quiser fazer o vaso de novo, colocar lá na prateleira de destaque, ele faz. Aleluia. E se ele quiser fazer o vaso e guardar dentro de uma caixa, ele guarda. É. Glória. Mas ele está dizendo: o vaso é meu. Glória. O vaso é
ele não tem arrumador. Deus, ele não tem um culpado por inocente. Quando é para ele cobrar, ele cobra. E nesta noite ele está sendo bem claro comigo e você. Jeremias, sai da minha frente, porque tu estás interrompendo o meu trabalhar. A forma que tu estás orando, eu não estou gostando, Jeremias. Me pergunta como é que tu tens que orar pelo vaso. Meu Deus. E eu vou te dizer como é que tu tens que orar pelo vaso. Glória. Eu vou contar um testemunho meu sobre a oração. Quem tem o dom de orar sabe que o que eu vou falar aqui é sério. Eu estava orando, estava numa causa pela vida de alguém. E eu vou falar do meu filho Daniel. E eu disse assim: Senhor, vá lá. Olha só, viu? O Senhor já me usava para dizer que ia parar a criatura. Mas aí eu, na minha oração de madrugada, eu disse assim: Senhor, ele é um menino bom. Tira aquelas coisas dele lá. Deixa ele dentro de casa mesmo. Senhor, ajude meu filho. Eu nem prolonguei a oração, igreja. O Senhor disse: pare, porque o vaso é meu e eu vou fazer como eu quero. Eu disse a você que eu vou parar e eu vou parar. Aí eu disse: ô Jesus, vai ser no hospital, vai ser na cadeia. Ô meu Deus, vai parar como? E o Senhor disse assim: se aquiete diante de mim, porque o vaso é meu e eu vou trabalhar do meu jeito. Não estou recebendo a tua oração. Não ore mais assim. Ore para eu fazer a minha vontade. Quando eu parei, aí o Senhor disse assim: aí agora a esposa dele ora da forma de ouro. Que está falando. Eita. Ela está ali, sentadinha ali. Aí eu disse assim: agora, Jesus, aí eu tomei força, né? Eu preciso que você entre na vida do meu filho. Tu vai dizer a ela que se ela não sair da minha frente como tu saísse, eu vou pegar ela. Aí quando ela resolveu sair da frente de Deus, aí Deus pegou ele. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Mas pastor, ele está lá naquele lugar terrível. Sim, mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Aleluia. Porque o Senhor avisou antes de tudo acontecer. O Senhor disse que ia parar e o Senhor parou. Então, Jeremias, não adianta tu orar dessa forma que tu está orando. Porque se tu continuar orando assim, Jesus vai te paralisar. Entende? Ele quer que você ore do jeito dele. Pergunte a ele: Senhor, como é que eu tenho que orar pelo vaso? Porque quando ele manda Jeremias se levantar e depois descer, é que ele quis mostrar a Jeremias o estado do vaso. E nesta noite tu não sabes o estado do vaso. Tu só está vendo por fora, por dentro quem vê é Deus. Tu não sabe quando o vaso fala da boca para fora. É. O vaso está mentindo.
Não posso. Deus é mistério aqui nessa noite, viu? Aleluia, glória a O Deus. Senhor está falando tremendamente. Glória a Deus. E aí Sansão tem um sono profundo, né? Mas antes do sono, aí Sansão diz o segredo. Sansão conta o segredo para ela. Astúcia. Ela era astuta, ela. Aí contou o segredo para ela e dormiu. Ele confiou. Eita! Não confia, assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não acredita, assim diz o Senhor. E faz prova de mim se eu estou falando nessa noite ou não. Aleluia, glória a Deus. Sansão dorme, sono pesado, confiança. E agoniza a Jéssica. Confiança, dormiu, acreditou, confiou, dormiu, missionária Ruth. Aí Dalila vai, ó, pega a tesoura e corta o cabelo de Sansão. Você está entendendo o que Deus está falando nessa noite comigo e você? Aleluia. Ele está dizendo: olha, Jeremias, eu sei que tu não tens estrutura. Aleluia. Eita, para entender e ver como está o estado do vaso. Aleluia. Mas se tu descer, eu vou te mostrar como é que está o vaso. Meu Deus. E eu vou te mostrar, Jeremias, de dentro para fora, de fora para dentro. Aleluia, glória a Deus. Eu vou te mostrar do quintal para o terraço, da garagem para o quintal. Tu está entendendo, Jeremias? Eu também posso entrar dentro do quarto, Jeremias, e te mostrar. Eu te levo lá. Porque eu sou Deus. Aleluia. Eu sou Deus. Então, Jeremias, descansa o teu coração nessa noite. Sai da minha frente, deixa eu fazer a minha vontade, porque o vaso é meu. E eu faço como eu quero. Se eu quiser descer com ele na olaria, eu desço. Mas se eu não quiser, eu pego ele e já levo logo e engaveto ele. Glória a Deus. Ele nem passa mais pela olaria. Mas por quê? Porque tu não sabe, Jeremias, quantas vezes eu falei com o vaso, preparei o vaso, orientei o vaso e o vaso não me deu ouvido. Tu estás sabendo agora, Jeremias, mas eu já venho há muito tempo, Jeremias, conversando com o vaso, orientando o vaso, revelando para o vaso, porque o vaso é vaso. Eita! Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é o grandão da minha e da tua vida. Ele é o dono da igreja, o dono da nossa vida. Ele está aqui como grande na noite desse dia. E ele precisa, Jeremias, que tu saia da frente dele. Ele precisa, Jeremias, que tu mude a oração. Porque, Jeremias, se tu não mudar a oração, tu vai junto com ele, Jeremias. Meu Deus. E Deus mandava Jeremias descer. Jeremias andava pela cidade, Deus mostrava a Jeremias, mas Jeremias não se contaminava com conversa. Jeremias não se contaminava com o que ele escutava. Jeremias pregava a palavra e mandava o povo se converter. Jeremias mandava o povo se reconciliar com Deus e deixar de servir a deuses estranhos. Jeremias não se juntava com o povo para estar contra Deus. Eita Jesus! Glória. Jeremias não se juntava com o povo para falar do ministério. Pastor, hoje é culto de ensinamento, viu? Segura os ouvidos aí. Jeremias
com quem não é de Deus. Como assim, pastora? O ímpio? Não. Ímpio não. Ímpio não. Tem crente dentro da igreja que está desviado. Ele canta, ele prega, ele louva, mas ele está desviado. É o que Deus acabou de falar agora. É só o vaso bonito por fora. Por dentro ele está todo quebrado, todo rachado. Então nesta noite o Senhor diz a mim e a você: sai da minha frente, Jeremias, porque eu quero trabalhar na vida do vaso. A partir de hoje, Igreja Santa do Senhor, não sei como é que você está orando e que causa você tem, mas a causa que você tiver, entregue na mão do Senhor e sai da frente, porque Deus ele vai entrar. Aleluia. Deus ele vai entrar como ele entrou em Sodoma e Gomorra. Deus ele vai mandar você entrar dentro da arca e proteger você e sua família, se você estiver em oração. Mas se você der ouvido, você vai perecer, você vai se perder. Meu Deus. Não deixe com que seja os seus ouvidos venham com comichão. Diga: Deus, trave os meus ouvidos. Faça com que eu veja, mas não fale. Cale a minha boca. Mas sempre, Senhor, e faça um vaso novo. Porque Deus ele vai pegar o vaso. E se você estiver de lado do vaso, concordando com o vaso, você vai ser pegado junto com ele. E Deus não quer isso para você. Deus quer erguer e levantar, porque o negócio que Deus tem com você é coisa grande. Aleluia! Deus tem coisa grande com você. O projeto de Deus na tua vida, homem e mulher, continua. Se o vaso não quiser ir adiante, vai embora e não olha para trás. Glória a Deus. Aleluia. Para não se tornar como a mulher de Ló. Entende? O projeto de Deus na minha vida e na sua tem que continuar. Dentro do barco que eu e você está. Quem não quiser seguir em frente, que desça. Mas nós temos que continuar navegando, porque aonde a gente vai, Deus ele tem uma prosperidade espiritual e material para a nossa vida. Aleluia. Vamos ser vencedores, vamos ser vitoriosos, mas só se eu e você deixar Deus trabalhar na vida do vaso. Amém? Que Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus.